Irmãos, Deus colocou algo em meu coração para ministrar à igreja do Senhor essa noite. E eu vou dar início aqui, na verdade. E também mandar um alô para os irmãos que estão no YouTube, no canal. Tiver os irmãos participando conosco. Em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. Eu já estava inclinado a conversar com os irmãos sobre esse tema. E essa semana eu comecei a ler o livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora. E eu me sinto mais motivado ainda a falar um pouco. Eu já estava inclinado, estudando alguns dias sobre isso e esperando o livro chegar. Não li ainda, só comecei a ler, né? E quero compartilhar com vocês um pouco sobre a graça de Deus. Abra a palavra na epístola Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quem quiser comprar um livro bom para ler, compre esse aí. A Graça Transformadora, de Luciano Subirá. Passou de 400 páginas, é um tratado, viu, irmão? Então tem que... Não sei se você gosta de ler só os livros finos. Esse fininho. Já começa... Vai lendo aos poucos, vai comendo, vai ruminando, vai falando, né? Vai riscando. Colossenses capítulo 1. Eu quero ler verso 3. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Aí, ó. Irmãos, a reunião dos varões aqui, dos homens, está ficando boa, hein? A almarada se levantou na cidade, hein? Levantou um exército forte aqui, tá? De homens. Tá orando, tá louvando, tá buscando. Aguarda mais uns diazinhos que vocês vão ver. Aguarda mais um pouquinho que vocês vão ver. Os homens estão a todo vapor. Se você ainda não começou a participar, está demorando. É seu ano esse 2022. Diz assim o verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece também entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Colossos, ele faz 3 destaques aqui que eu quero relacionar como fundamento da vida cristã em relação à graça de Deus. E o primeiro está no verso de número 4. O primeiro fundamento que nós enxergamos, eu quero passar rápido por aqui, é que a graça de Deus nos leva à frutificação. Verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos ou os santos. A graça de Deus era evidenciada na vida do povo de Colosso.
pelo compromisso que os irmãos tinham com a fé em Jesus. Então a graça de Deus, ela precisa ser compreendida, porque a graça de Deus, ela não é apenas um assunto periférico. A graça de Deus não se trata apenas de um assunto teológico ou um tratado teológico. A graça de Deus, na verdade, é a própria pessoa de Cristo Jesus em nós, a ponto de fazer com que nós nos comprometemos com a fé em Cristo Jesus. Então, uma vez que você é comprometido com a fé, você exala, você exercita, demonstra a graça de Deus aqui na terra. Então os irmãos denunciavam que eles estavam vivendo debaixo da graça de Deus, uma vez que a fé deles era evidenciada, amém? E também no verso 4, uma vez que o amor deles pelas pessoas, pelos outros, aqui é chamado amor por todos os santos. Então ficava evidente que os irmãos de Colossos amavam uns aos outros, e isso evidencia a graça de Deus na vida do povo de Deus. Então a graça de Deus nos leva a frutificar. De que maneira? Na fé e no amor para com os outros. Outro destaque que aqui nesse trecho pequeno nós lemos, a graça de Deus, além da frutificação, ela precisa de uma compreensão total. E o texto vai dizer no verso de número 6, assim: chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo, que vocês estão produzindo fruto e crescendo, desde o dia que ouvistes e entendeste. A graça de Deus, irmãos, ela precisa não apenas ser ouvida, mas ela precisa ser entendida. A graça de Deus, é necessário que eu e você ouça, porém entenda o que é a graça de Deus. E isso ficou bem claro na vida dos irmãos de Colossos, quando eles ouviram e entenderam. Eles tiveram a compreensão da graça de Deus. E a compreensão da graça de Deus é a base para o desenvolvimento da nossa fé. Se nós não compreendermos a graça de Deus de forma total, nós não vamos desenvolver nossa fé na vida cristã. É por isso que muitos irmãos estão hoje um pouco perdidos em relação à sua fé, um pouco perdido em relação àquilo que eles querem de fato viver, uma vida abnegada, santa, demonstrando fé em períodos de crise. Por que muita gente tem se desviado, caído, afrouxado as cordas? Porque não tem vivido uma fé piedosa, uma fé corajosa, uma fé que rompe os limites. Por quê? Porque você encontra tanto crente afrouxado, desculpa a expressão, crentes mornos, crentes que vivem uma vida assim meio lá e meio cá. Você não evidencia a fé deles. Por quê? Porque eles não compreenderam. Eles podem até ter ouvido sobre a graça, porém eles não entenderam a graça. Ouvir uma coisa, entender é outra. E para que a graça de Deus seja interiorizada em nós, é necessário ouvir e entender. E os irmãos de Colossos, eles ouviam e entendiam. E por último, no verso de número 7, há um fundamento aqui sobre a instrução. É sobre isso que eu quero ministrar um pouco na graça de Deus hoje. Instruir sobre a graça de Deus. Veja que os irmãos foram instruídos. A partir do verso 7 vai falar: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Escute bem. Esse Epáfras aqui recebeu o título de ministro fiel, porque a graça, ela precisa ser ouvida e entendida. Ela nos leva a frutificar na fé e no amor com os irmãos, porém ela deve ser instruída. Nós só temos a compreensão, só ouviremos e entenderemos sobre a graça de Deus se tiver alguém que nos instrua a respeito disso.
E Epáfras recebeu o título de ministro fiel, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele instruiu os irmãos. Vou ler o texto. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Então os irmãos demonstravam a fé genuína, a fé vívida. Eles demonstravam amor pelos outros, pelos irmãos. Eles ouviam e captavam, entendiam. Por quê? Porque eles tinham um instrutor. É necessário se levantar nesse tempo em que antecedemos a um avivamento. Estamos próximos a ele, um avivamento. Gente que esteja disposto a instruir sobre a graça de Deus. A instruir sobre a graça de Deus. O entendimento que gera fruto vem da instrução. Eles só alcançaram o entendimento correto sobre a graça de Deus porque houve alguém que ensinasse. E esse alguém lá na vida dos Colossenses era Epáfras, o ministro fiel. Precisaremos ter a correlação desse entendimento, porque, irmãos, nós, num nível mais cru, mais raso, nós compreendemos que a graça de Deus é para nos salvar. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Então é claro, é nítido que a graça nos salvou. Mas nós, debaixo dessa graça, não fomos salvos apenas para pertencer a Deus e isso basta. Porque se assim for, a gente, tendo a garantia que fomos salvos e que não temos mais nada a ver com isso, viveremos uma vida com uma fé sem compromisso. E olha, veja bem, o mau entendimento da graça de Deus, ou pelo menos uma parte apenas da graça de Deus, se vivermos só a graça salvífica, aquela que nos resgatou das trevas, nós vamos correr o risco de fazer da graça de Deus uma complacência para uma vida desregrada, ou até para o próprio, desculpas para a nossa própria vida de pecado. E mesmo sendo salvos, cristãos, crendo em Jesus Cristo, podemos levar uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e ainda usar a graça de Deus para nos justificar. O entendimento errado, ou parte do entendimento da graça de Deus, nos leva a viver uma vida fria, morna, se não tivermos cuidado. Precisamos ter o entendimento completo, porque a frutificação só virá se nós entendermos que a graça não é apenas para nos salvar. Nós somos salvos e fomos salvos nos 3 tempos. A Bíblia diz que nós fomos salvos na esperança. Portanto, você foi salvo quando era inimigo de Deus, no passado. No passado, nós fomos salvos quando ainda éramos inimigos de Deus. Eu não valia nada, você também não. Nós éramos imprestáveis. Independentemente do nível de pecado que você tinha, ou eu tinha, tudo era pecador e necessitava da misericórdia e da graça de Deus. E ela nos alcançou. Então nós fomos salvos na esperança. Mas a Bíblia também menciona sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Então, se a salvação ela é desenvolvida na caminhada da fé, então ela também está presente. Ela não foi algo que aconteceu no passado. Ela aconteceu no passado, te resgatou das trevas, mas agora ela está presente na sua caminhada, num processo de santificação. Então ela nos salvou na esperança, nos salva através da santificação e de uma vida ilibada diante de Deus, e nos salvará, porque a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Nosso corpo será glorificado. Então, se nós fomos salvos na esperança, nós fomos salvos do espírito caído. O espírito que estava morto, que caiu com o pecado de Adão e de toda as gerações passadas, esse espírito ressuscitou quando ele creu em Cristo. Então nós fomos salvos no passado, no espírito. Somos salvos no presente, na alma.
nos nossos relacionamentos interpessoais, na vida cristã, no testemunho público. Nós somos salvos também na alma, e seremos salvos no corpo, porque a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Então no passado nós fomos salvos no espírito, no presente nós somos salvos na alma, e no futuro nós seremos salvos no corpo. Então a salvação, ela é completa. A salvação é completa, ela é inicial, ela é progressiva, e ela se encerra com a glorificação do nosso corpo. Luciano Subirá chama isso de porta, caminho e alvo. Quando ele te salvou na esperança, no espírito, você entrou pela porta. Agora você está no caminho, e no caminho você precisa ser santificado dia após dia, para evidenciar essa fé e esse amor na comunidade dos santos. E só aí então chegar no final, no alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, com o corpo glorificado. Aleluia. Você não foi salvo, irmão, e já basta, não. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Você foi salvo no espírito, está sendo salvo na alma agora. A alma se renova pela palavra, dia após dia, livrando do pecado, santificando, arrependendo, livrando dos maus hábitos, deixando para trás aquilo que não presta, e lá no final chega para ser glorificado. A salvação, ela é tríplice. E a gente precisa entender que a graça nos alcançou nessas três dimensões, e nos alcança nessas três dimensões. Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? A salvação é completa. Ela é inicial, progressiva e final. E nós estamos nessa trajetória. Então não é esse negócio de uma vez salvo, pastor, já está liberado. Uma vez salvo, salvo para sempre, glória a Deus. Não, você foi salvo para caminhar rumo a um alvo diante de Deus. Você crê nisso que eu estou pregando aqui, irmão? Tem muito crente aí que diz que está salvo e está no mundo aí, caído. Pode até ter tido um contato com a salvação, pode até ter tido um contato com a palavra, mas não continuou caminhando, santificando, abandonando o mundo, as práticas do pecado. Então não está dando prosseguimento na chamada da salvação. Pensando sobre isso, então, é necessário, para haver frutificação na vida cristã, faz necessário ser instruído e obter o correto entendimento da graça divina. No comentário do Novo Testamento, o Tony Cook diz assim, que a graça não é um assunto periférico aos olhos de Deus. É a essência de quem Ele é. E também base para as suas ações em nosso favor. Então a graça de Deus não é um assunto periférico que nós tratamos em rodas teológicas a respeito de Deus. Não. Não é um assunto apenas, é a essência de quem Deus é. A graça é a essência de quem Deus é. Russell Shedd diz que instruir os cristãos é imprescindível a respeito da graça, porque ele diz que a graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. Traduzindo em miúdos, o grande teólogo em terras brasileiras, Russell Shedd, diz que a graça sem compromisso é antibíblica. É antibíblica. Essa graça irresponsável, de que eu posso fazer o que quiser, de que eu posso viver o jeito que quiser, que a graça me alcançou e pronto, né? Isso é antibíblico. A graça nunca foi e nunca será permissão ou complacência ao pecado. John Bevere diz o seguinte, eu anotei uma frase dele. Tem um livro chamado Kryptonita. Eu tenho esse livro, eu já li quase todo ele. Kryptonita, a Kryptonita. Não sei se a expressão, o nome dele é John Bevere, mas fala John Bevere, escreve. É um livro sobre santificação, sobre santidade. Irmãos, é um dos livros mais fortes que eu já li. Eu li, ainda falta um trechinho ainda.
a criptonita. Ele usa essa expressão para falar do pecado. Se você tiver a oportunidade, leia também. Amém? Leia, porque você vai entender o que ele disse. Ele disse nesse livro que a graça, ele trata a graça permissiva, deveria dar lugar à graça habilitadora. Porque a graça permissiva, ao invés da graça habilitadora, ou capacitadora, ou transformadora, torna crentes vulneráveis e livres para buscar os desejos de sua natureza decaída. Presta atenção, eu vou repetir. Ele diz que a graça permissiva, ao invés da graça habilitadora, torna os crentes vulneráveis para buscar os desejos da carne, para satisfazer os seus desejos da carne e se entregar aos apetites da sua natureza decaída. Por que os crentes se entregam a uma natureza decaída? Porque crentes, conhecedores da graça divina, se entregam aos apetites carnais. Por quê? Porque eles vivem debaixo de um entendimento equivocado. Ao invés deles entenderem a graça como capacitadora, habilitadora e como algo que traz poder de Deus para eles vencerem pecado, eles vivem debaixo de um entendimento que a graça é apenas para poder levantar quando ele cai. Eu já vi crente falando assim: olha, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Usam a Bíblia como uma desculpa para poder cair. Esse cair do homem e levantar é de Deus, irmãos, não é que ele está te autorizando a viver caindo. Ele está te autorizando a viver em Deus. Que Deus é misericordioso, gracioso. E se o irmão caiu, ele pode se levantar, porque Deus é bom para levantar. Agora, não utilize da graça para poder dar margem para essa natureza decaída sua. Não, senhor. Não funciona. Precisamos entender isso, porque senão vamos compreender a graça de Deus de forma equivocada. Mas essa doutrina da graça, Charles Spurgeon diz que a graça da doutrina é melhor do que a doutrina da graça. A gente precisa entender, compreender totalmente que essa doutrina da graça barata ou da graça permissiva sempre esteve presente. E a gente hoje começa a entender, com o advento da internet, dos youtubers, dos pregadores que hoje realmente despertaram para um chamado. E eu não quero fazer uma crítica, eu quero fazer somente algumas constatações. Essa ferramenta da internet, ela é muito boa, todos nós usamos, é de Deus, é uma ferramenta. Antigamente as igrejas não podiam se expressar, não podia, às vezes um programa de rádio era muito caro para uma igreja. Hoje não, as pessoas estão no mundo, falando no YouTube, vai longe isso aqui, falando nas suas páginas, nas redes sociais. Então, para mim é uma bênção, eu concordo que é uma bênção, mas só que no meio desse universo, levantou-se gente, se arvorou a falar, gente que não se preparou. Por exemplo, eu levei 9 anos entre treinamento, descoberta de chamado, 9 anos para ser consagrado pastor, 9 anos, seminário, e auxiliando o outro, e vai para lá, vem para cá. Levei 9 anos tendo uma consciência teológica, discipulado dos meus pastores, eles foram me educando, ensinando sobre a graça de Deus, e aí que eu fui consagrado. Agora a camarada entra ontem, não concordou com a liderança, abre uma porta de igreja, pega um celular, coloca num pedestal, começa a fazer live, e começa a falar sobre a graça de Deus, e aí dizer que Deus é amor, e que nesse amor de Deus ele abraça todo mundo. Escute uma coisa, não é o amor de Deus que salva,
Ah, pastor, então o senhor está equivocado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus foi para dar alguma coisa, ou para dar alguém. Ele amou e deu Jesus. Então esse negócio de que, no final, Deus é amor e tudo vai dar certo. Sai fora dessa ideia, dessa graça barata. Sai fora desse entendimento. Isso é conversa de pessoas que querem locupletar de pessoas e da fé dos irmãos para angariar pessoas para andarem com eles, vivendo uma vida promíscua, sem compromisso e sem confrontação de pecado. Gente que acumula pessoas, que arrebanham pessoas e que não confrontam pecado e que, em detrimento do nome de Deus, que é amor, pode tudo e tudo dá certo. Isso é conversa. E já existia nos primeiros anos da era cristã. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu vou concluir com isso. Vai ter muita gente no inferno sendo amado por Deus. Deus amou todo mundo, que deu seu Filho. Presta atenção, o que salva o homem do pecado e o que levará o homem para o céu e livrará da perdição eterna é a oferta do amor de Deus. Repita comigo, a oferta do amor de Deus, que é Jesus, é essa que salva. Então ele me amou. Eu estava no mar, perdido no mar. Eu estava no mar tentando nadar para não morrer. Ele me amou e eu naquele mar de pecado tentando sair, ele enviou um barco chamado Jesus. Se eu entrar nesse barco, eu volto salvo. Se eu não entrar, eu já é por lá mesmo que eu continuo, irmão. A salvação é Jesus indo ao meu encontro. É a igreja levando uma palavra de graça salvadora, de graça redentiva, de graça comprometedora. Não é somente graça que me resgata, não. Ele me resgatou em alto mar, no mar do pecado, porém agora me colocou nesse barco. E dentro desse barco eu tenho um compromisso de permanecer nele. Porque se eu não permanecer, caio de novo dentro do mar e fico por lá. Entenda bem isso, irmãos. A vida cristã é uma beleza. É só não pular fora do barco. Compreenda essas coisas. Deus não vai afinar. Deus não mudou. Deus não é um no Velho Testamento e outro no Novo, não. Essa pregação da graça barata é confusão. Está pensando que Deus é um do Velho... Deus no Velho Testamento matava, pastor. Deus era perigoso. Deus era um cangaceiro. Deus era um homem violento no Velho Testamento. No Novo não. No Novo ele já se vestiu de graça e de misericórdia. E pode ficar todo mundo tranquilo. Pode viver sua vidinha do jeito que você quiser. Na mentira, na prostituição, na bebedice, na droga, no adultério. Tudo quanto é lugar. Pode viver. Porém, não é assim. Não é essa vida que Deus tem para você e nem para mim. Não adianta. É você que deseja e quer. É sua carne, é os apetites. Mas essa doutrina não é nova. A doutrina da graça barata. Você vai ver nas igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia. E só voltando um pouquinho desse negócio do Velho Testamento para o Novo, Deus não mudou. Você vê que em Atos, no capítulo de número 5, esqueceram de... Se Deus mudou, se Deus do Velho Testamento matava e do Novo não matava, esqueceram de avisar o Ananias e a Safira. Ou então esqueceram de avisar o apóstolo Pedro, porque ele que liberou a sentença. Chegou o casal com mentira lá, falou, ó, pá, morreu, puxa para lá. A mulher chegou, dona Safira chegou. A paz do Senhor, apóstolos. Dona Safira deveria ser chique. Para mentir daquele tanto, não fica nem vermelha. Foi portanto vocês venderam? Foi, morreu, pum.
Olha o Deus do Velho Testamento aí, matando no Novo. Irmãos, presta atenção. Nós estamos vivendo um tempo crítico. Deus está abalando a terra. E tem uma série de gente na internet, nas igrejas, em alguns lugares, gente insubmissa, sem compromisso, sem know-how teológico, sem comprometimento com as famílias, com a causa, com a Bíblia, com os fundamentos. Falsos profetas. E Jesus disse assim: olha, cuidai, que ninguém vos engane. Tome cuidado, porque o falso profeta, ele trabalha com aquilo que é verdadeiro. Você sabia que o feiticeiro não é falso profeta? O macumbeiro não é falso profeta? O satanista não é falso profeta? Não, eles são macumbeiro mesmo, satanista. O falso profeta é aquele que está entre nós. Ele habilita naquilo que nós também fazemos. Ele transita no ambiente que nós transitamos. O falso profeta trabalha com a palavra que nós trabalhamos, porém, na vida dele é falsa. Ele até prega uma palavra verdadeira, porém ele não vive, então a vida dele é falsa. É falso o profeta, e não a palavra às vezes que ele prega. E é por isso que vai enganar muito. E aí vem com essa doutrina de uma graça barata, permissiva, de que Deus é amor e que tudo está certo, pode levar uma vida de qualquer jeito, e que Deus no final conserta. Vai, não entra nessa não, irmão. Vamos viver uma vida santa, santificada. Isso não é novo, e eu quero discorrer apenas a respeito do que aconteceu na igreja de Éfeso. No último livro, no Apocalipse, quando está sendo escritas as cartas para as igrejas da Ásia, você vai ver comigo algo interessante. Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, tem um versículo que diz assim, é uma repreensão. Todas as igrejas Deus dá um elogio e repreende. Um elogio e uma repreensão. Um elogio e uma repreensão. Aqui ele vai repreender no 2, verso 4, ele vai repreender a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Verso 6 agora. Tenho, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ele deu um elogio, ele corrigiu e deu um elogio aqui. A turma de Éfeso, eles rebatiam, eles odiavam as obras dos nicolaítas. O que era odiado em Éfeso era permitido, ou seja, era tolerado em Pérgamo. No mesmo capítulo, verso 15, olha para você ver, olha lá, 2,15. Outros sim, também tu tens aí, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que era odiado na igreja de Éfeso era tolerado em Pérgamo. E a ênfase sobre a doutrina dos nicolaítas, se você for estudar, ela não tem tanta margem histórica, mas há uma associação às doutrinas de Balaão. E por isso a gente começa a descobrir qual era o perfil desses nicolaítas dentro da igreja. Pessoas que ensinam dentro das igrejas, pessoas que ensinam o ambiente da igreja, ensinam uma graça barata. E só para nós entendermos como é que eles funcionavam, eu queria ler com vocês. Essa turma passeava lá. Antes de Apocalipse um pouquinho, tem uma epístola pequenininha, que eu desafio você ler amanhã, pela manhã. São só 25 versículos, eu acho. Deixa eu ver, 25 versículos. A epístola de Judas. Olha o que Judas diz a respeito de uma turma que estava falando sobre esses assuntos. Verso de número 4. Há certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça
do nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus. Judas está falando dessa turma que se infiltraram por dentro das igrejas e que lá em Éfeso era odiado por Éfeso, porém era tolerado por Pérgamo. Eles ficaram conhecidos como nicolaítas, gente que amenizam a mensagem, afrouxam a graça de Deus. E as características, eu anotei aqui, as características dos nicolaítas, não seja característica, mas o jeito que eles agiam, eles diziam que não estavam mais debaixo da lei. O argumento forte deles era que a lei já tinha se encerrado. Veja bem, irmãos, Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei. E aonde a lei se encerrou, continua em Jesus. Veja bem, alguns dizem que Jesus interrompeu a lei. Jesus não interrompeu, ele interiorizou. Jesus é a própria lei agora. Na dispensação da graça, Jesus é a lei. E a lei é para ser obedecida. Jesus disse assim: olha, na lei de Moisés, os antigos diziam assim: se alguém for pego em adultério na lei, é para ser apedrejado. Eu, porém, vos digo: se um homem olhar e no seu coração desejar, ele cometeu adultério. Jesus acabou com a lei, ou ele aumentou o nível? Ele subiu o padrão. Ele aumentou o padrão. Ele interiorizou a lei, irmão. Então Jesus não acabou com a lei. Os nicolaítas diziam que eles não estavam mais debaixo da lei. Dizia que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Os nicolaítas diziam: quanto mais ele se entregar aos apetites carnais, maior será o perdão. Eles faziam apologia ao pecado. E isso ficou conhecido como gnosticismo libertino. Essa palavra mesmo, gnosticismo libertino. Isso aí transitou nas igrejas nos primeiros séculos da era cristã. Gnosticismo libertino. Não estavam mais debaixo da lei, portanto poderiam fazer o que quisessem e o perdão de Deus alcançava. E quanto mais pecasse, mais seria alcançado pela graça. E eles usavam de determinados textos bíblicos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja bem, que se você quiser usar a Bíblia para fazer uma coxa de retalho, para viver uma vida do jeito que você quer, você usa. Só que não é essa a realidade da graça de Deus. Não é essa a realidade da graça de Deus. Há um escritor chamado Champlin. Ele diz o seguinte: nada menos do que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para poder combater o gnosticismo libertino. Cerca de 8 livros do Novo Testamento foram escritos justamente para combater a doutrina da graça permissiva, para combater a doutrina da graça barata. Você foi salvo pela graça, mas não foi salvo de graça. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, viu, meu irmão? Há que se ter uma visão completa daquilo que Deus quer conosco. O Espírito nos alcançou. Através da palavra, Jesus nos salvou. Deus enviou o seu Filho. E agora estamos sendo santificados e preparados como igreja.
para chegar e viver o propósito. Então, na fase inicial, essa salvação, ela nos livrou da condenação. Na fase progressiva, no meio do caminho, no meio da estrada, essa graça, ela te deu poder para vencer o pecado. A graça nos livra da condenação no início da nossa vida, sim, nos livrou do inferno. No meio da nossa vida, ela nos dá poder, nos empodera, nos capacita, nos habilita para vencer pecado. E no final, ela é a ferramenta que Deus vai usar para nos glorificar como corpo de Cristo. Então presta atenção, você foi livre da condenação no início, agora você está tendo a graça de Deus para te dar poder. Ei, a graça de Deus não é apenas para salvar, não. É para dar poder para você vencer os apetites e os desejos carnais. Em 2 Coríntios 11, Paulo dá testemunho dele. O apóstolo Paulo fala a respeito da trajetória dele, do tanto que ele sofreu. E aí, quando ele fala desse testemunho dele, ele diz que Deus colocou um espinho na carne dele. E ele registra que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta de Deus quando Paulo, o apóstolo, pediu para que Deus tirasse dele o espinho na carne? Qual foi a resposta? Os irmãos lembram? Ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus não é apenas para salvar o homem. A graça de Deus é para dar poder para o homem continuar vencendo os espinhos, vencendo o pecado. A graça de Deus te capacita, a graça de Deus te habilita, a graça de Deus te empodera, a graça de Deus te envolve. Não é para salvar mais, salvo você foi, é para santificação. Então, meus irmãos, não adianta querer viver uma vida achando que já foi salvo, que isso é suficiente. Não é. Quando pararam pelo meio do caminho com essa ideia, não tiveram resistência na hora da provação, não conseguiram ser perdoados, não conseguiram romper, não conseguiram caminhar, não conseguiram alcançar em Deus. É lógico, irmãos, que Deus é um Deus de graça, e Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia, e Deus vai nos perdoar todas as vezes que nos arrependermos de forma sincera. É lógico. Porém, nós precisamos nos apropriar de um poder que está acessível a nós. Precisamos tomar posse desse poder que é a graça de Deus para vencer, e não apenas viver de misericórdia, mas viver de glória em glória. Irmãos, eu quero profetizar sobre sua vida. Você vai parar de viver de misericórdia. Para de viver só pendurado na misericórdia. Rapaz, você está a ponto de morrer. Você está a ponto, você está à beira do precipício. Os seus pés estão pisando em terra frouxa. Seus pés estão pisando em terra mole, arenosa, movediça. Aquela que você, quanto mais pisa, mais afunda. Já tentou pisar num lugar que dá aquele papo de barro? E quanto você mais pisa, quanto você mais roda, quanto você mais faz força. Sabe, tem um livro, não sei quem leu, já é muito antigo, é um clássico, chamou Peregrino.
Esse livro nós lemos na Casa de Recuperação. É antigo, hein? Conta uma história. E diz que o peregrino chegava assim, numa casinha daquelas de tapera, e tinha alguém varrendo. E aquele poeirão era de barro, o chão. Como que chama aqueles pisos de antigamente, que não tinha piso, era só jogava água e de barro, de terra batida. E aí quando varria aquela vassoura, aquele poeirão subiu, invadiu. Aí conta na história que chegava alguém com um borrifadorzinho ou com... Aí podia varrer. Aí alguém fez uma ilustração em cima, diz que aquele que vinha varrendo no meio do poeirão, aquilo ali é a lei. A lei era assim, era para demonstrar o pecado. Ela varria, ela queria varrer, independentemente da poeira que levantava. Às vezes a poeira até matava quem estava ali. Mas aquele que veio com o borrifadorzinho é a graça. Não deixou de fazer a limpeza, não deixa de corrigir e tirar dos cantos com a vassoura, porém trouxe uma graça capacitadora para gerar vida. Aleluia. A graça de Deus é para você suportar, mas que Ele vai fazer, Ele vai. A graça de Deus é para você aguentar, para ter resistência, mas que Deus vai trabalhar na sua vida, vai. Ele vai mexer aonde precisar. Talvez não levanta mais aquele poeirão, porque antes era na lei, na pedra, no olho por olho, dente por dente. Então agora, aproveita essa graça que te abraça. Faz compromisso, vive de glória em glória e não de misericórdia. Não somente de misericórdia. A Bíblia diz que nós vamos chegar em Sião de glória em glória. Deixa eu dar um conselho para você hoje. Aprenda a viver em vitória. Aprenda a viver em vitória. Há a possibilidade do crente viver em vitória, não apenas debaixo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é linda, irmão, para nos alcançar. Mas depois, uma vez que fomos alcançados, nós precisamos viver de glória. Viver de glória. Viver de avivamento. Viver da fé viva, que anima, que ama os outros irmãos e que dá prova de que eu estou na graça. A graça de Deus foi tão mal ensinada nos primórdios da igreja cristã e depois no decurso, porque isso não é só ideia desses teólogos modernos da internet não, tá, irmão? Não é só não. É antigo, já provei. É o gnosticismo. É dos 2 primeiros séculos. Já começou longe. Essa ideia é ela é tão maligna que ela tenta trazer para dentro da igreja a ideia de que está tudo bem, está tudo normal, gerando uma geração de crentes apáticos, frio espiritualmente, que não buscam os dons espirituais, que escandalizam com as coisas de Deus, mas não escandalizam com o pecado. Tem gente que escandaliza com o culto, mas não escandaliza com a língua comprida. Tem gente que vem para um culto, fala assim, misericórdia, precisava aqueles irmãos ficar sapateando lá, aquele jeito, gritando em outras línguas. Não precisa, Deus não é surdo. Tem gente que escandaliza com isso, mas não escandaliza com a fofoca que ele faz, com a cervejinha que ele bebe, com o cigarrinho que ele fuma. Ele escandaliza com as coisas de Deus, mas não escandaliza com as coisas do pecado, com a maledicência que ele pratica, com aquilo que ele olha, com aquilo que ele ouve. Isso é doutrina de nicolaíta. Isso é doutrina frouxa, é graça permissiva, é graça barata. Isso é ensino de demônios.
Isso é prática contrária. Aqui não. Aqui nós vamos ensinar que a graça de Deus, ela é responsável. Ela nos alcançou, ela continua nos santificando e nos preparando para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Fica de pé, vamos orar.